Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Estou lendo aqui o livro do profeta, do grande homem de Deus chamado Daniel. No capítulo 6 aqui do livro de Daniel, onde há um relato aqui sobre quando Daniel ele foi ali, estava ali em uma terra estrangeira ali, né? Foi levado cativo, mas mesmo assim Deus era com ele. Então o que aconteceu? O rei Dário, ele pensava em promover Daniel, né? Ele tinha projetos bons para Daniel ali, mas Daniel estava rodeado ali de inimigos, né? De pessoas que queriam trair, querendo ver, desejando até mesmo a sua morte. Então, eles tentavam contra Daniel, mas não conseguiam achar nenhuma brecha. Então, eles tiveram a ideia, nós vamos agora fazer o rei ali, assinar um decreto ali que é imutável, ou seja, não pode mudar esse decreto. Quem orar, quem fazer, né, uma petição a outro Deus, e não ao Senhor Rei, seja lançado na cova dos leões. E eles sabiam que Daniel ia orar a Deus. E como eu li no começo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele dobrava os seus joelhos 3 vezes ao dia, dava graça perante o seu Deus, né? E então durante 30 dias não se podia clamar a nenhum Deus, só o rei. Então o rei ficou triste, né? Porque já tinha assinado, não podia voltar a uma lei ali, né? Conforme ali dos medos e dos persas. Então a sentença seria: quem desobedecesse, ser jogado na cova dos leões. Aí Daniel foi lançado ali. O rei foi para o seu palácio. Ficou triste, porque Daniel também era um amigo ali do rei. Então o rei, por causa do seu orgulho, assinou aquele edito, aquele decreto. Então o rei se levantou muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Bom, então o que aconteceu? Foi lançado Daniel ali nos leões, para os leões comerem Daniel, porque Daniel desobedeceu aquela ordem, aquela lei ali, que por espaço de 30 dias não se poderia clamar a mais nenhum Deus. Daniel desobedeceu aquela lei criada ali, foi lançado na cova, os leões não tiveram, Deus não permitiu que os leões tocassem Daniel. E o rei ficou bravo ali, indignado, já estava indignado, e pegou ali aqueles homens que tinham acusado, né, falsamente Daniel, colocaram eles dentro da cova dos leões. Ele, os filhos deles e as suas esposas. E eles não chegou nem no fundo da cova. E a Bíblia diz, né, que aqui no verso 24 do capítulo 6, que os leões esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus.
vivo e imutável para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Então, o que podemos perceber com isso? Um rei viu que ele não era Deus, coisa nenhuma, né? Ele que é Deus, o Deus dos céus e da terra. Ele livra, resgata, ele opera sinais, maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, o que nós percebemos aqui? Né? Existe um ditado que o povo diz, né? Aquele que ri por último, ri melhor. Então, Daniel não foi lá bater boca, não foi lá, né? Não foi lá para mudar ali a política, mudar. Um instrumento dele foi a oração. 3 vezes ele orava. E nós, como cristãos, você como cristãos, eu, será que nós temos feito isso que Daniel fazia? Orar 3 vezes ao dia? Será que nós temos feito o nosso dever de cristão? Que não é somente orar na igreja, orar para as pessoas verem, mas realmente, né, fechar a porta do quarto, como Jesus disse, e ora em teu secreto, que o teu Pai que viu quem está em secreto te recompensará. Será que nós temos feito como Daniel, que é um exemplo para os dias de hoje, onde nós estamos vendo aí guerras, nós estamos vendo muita movimentação na política, esquerda, direita, vários nomes surgindo aí, né, na Câmara, para presidente, mas e aí? Deus que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Deus, ele manifesta a sua glória, seus milagres, seus sinais, mas é necessário homens, é necessário nós temermos a Deus, andar nos seus princípios, nos seus caminhos, é necessário nós fazermos do Senhor o nosso refúgio, nossa fortaleza. Louvado seja Deus. E é isso aí. Deus te abençoe cada dia mais. Então é isso, né? Aqui prevaleceu o que é ditado: quem ri por último ri melhor. Então, quem se levanta contra alguém que é ungido de Deus, sempre vai ficar pior, sempre vai cair, vai ficar muito pior. Porque Deus continuará cuidando do seu servo, da sua serva. Mas aquele que operou o mal, você vê que todos esses que fizeram essa tramóia, essa casinha para Daniel, o que aconteceu com eles? Eles foram mortos, isso mesmo, foram mortos. E que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê um espírito de oração, que Deus nos dê vigilância e oração. Os dois têm que andar junto. Não adianta também só orar. Veja bem que Daniel orava 3 vezes ao dia, abria suas janelas em direção a Jerusalém e orava, mas também vigiava, mas também não ficava ali caçando briga com as pessoas, né? Ele vigiava. Então é isso aí. Deus te abençoe. Se você acredita que essa mensagem, existe um poder transformador nela, existe uma relevância espiritual nessa mensagem, dê o like e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe.